Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago uma notícia muito legal para quem gosta de receitinha gratuita. Tá rolando lá no Instagram uma semana de receitinhas gratuitas. É um projeto idealizado pela Vitória, do Amigurumis da Vit, que se chama Amiguiki Week. Esse projeto é muito legal porque ao longo da semana são disponibilizadas receitas gratuitas. E para você que está começando, essa é uma ótima oportunidade para estar aprendendo novas técnicas com amigurumis mais fáceis de fazer e que não demoram tanto tempo. E eu estou muito feliz de estar participando, porque esse ano eu consigo trazer mais 2 personagens para vocês e eu estou mega feliz. Eu trouxe o Laurent, de O Príncipe Cativo. A receita dele está escrita lá no meu Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. E ele ficou muito petitiquinho, mesmo pequeno, ele é cheio de detalhes, os braços dele são bordados, o peito também é bordado, a capinha dele. E é bem rapidinho de fazer, ele tem 10 centímetros de altura, bem pequenininho, lindo para deixar na estante, uma dica aí. E aqui pro YouTube, eu trouxe o Damianos, o Damon. Como é que fala o nome dele? Damianos? Damon? Eu vou falar Damianos que é mais fácil. Eu trouxe o Damianos, tá? Esse foi a primeira versão que eu fiz. E essa é a versão que eu vou tecer com vocês aqui nesse vídeo. São praticamente iguais, né? Pouquíssima diferença que muda. Então, você consegue achar a receita do Laurent lá no meu perfil do Instagram e do Damianos você assiste esse vídeo para tecer o seu. Ele ficou muito bonitinho, tem diferença no tamanho, acho que a gente já consegue ver, né? Só por ver, assim. O Laurent tem 10 centímetros, como eu mencionei para vocês, e o Damianos tem 11 centímetros. Apesar de ser a mesma receita, tem essa diferença porque eu usei um fio mais fino, bem pouquinho, para fazer o corpinho do Laurent. Mas se você quiser tecer tudo com o mesmo fio, também não vai fazer muita diferença. A única diferença é que ele vai ficar do tamanho do Damianos. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo, comenta alguma coisa bacana aqui embaixo, tá? E vamos fazer o nosso mini amigurumi. Vou começar com o fio marrom, esse mais escurinho, fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Um, dois, três, quatro, 5, 6. Vou fechar o fiozinho que a gente fecha o anel mágico. E vou desfazer metade do último ponto dessa primeira carreira. Porque a gente vai fazer a troca de cor. Ó, desfiz metade do ponto. E vou pegar o fio da pele. E vou fazer a segunda carreira 6 pontos baixos, com 6 pontos baixos. Vou conduzir um pouquinho o fio para deixar ele bem preso. E 6 pontos baixos na segunda carreira. Abri um pouquinho, aqui ó, um espacinho do anel mágico. Então, vou puxar de novo, para deixar bem fechado esse buraquinho do início. E vou dar um nozinho para ter certeza que não vai abrir. Cortar esse excesso de fio. E também já posso cortar esse fio marrom aqui do início da primeira carreira, porque a gente não vai mais usar ele por enquanto. Desvirar a pecinha eu vou usar com a ajuda desse palito, porque ela tá bem pequenininha ainda. Então, eu desviro um pouco na mão. Encaixo o palito e empurro ela para ela ficar certinho pra gente começar a tecer a perninha,
as outras carreiras da perninha do Damon. Pronto. Agora, na terceira carreira, vamos fazer um aumento e 5 pontos baixos e terminar com 7 pontos baixos. Sete pontos baixos na terceira carreira. Agora, para a quarta carreira, um aumento e 6 pontos baixos, terminando com 8 pontos baixos a quarta carreira. Aumento. Terminamos a quarta carreira. Daqui para frente fica mais fácil. Na quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes, terminando com 10 pontos baixos. Pontos baixos. A carreira de número 6, só vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 7, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes e terminamos a carreira com 12 pontos baixos. A carreira de número 8, vamos mais uma vez fazer ponto sobre ponto. A carreira de número 9, 5 pontos baixos, um aumento, e vamos terminar com 14 pontos baixos. Repetir 2 vezes, né? A sequência de 5 pontos baixos e um aumento. No último ponto da carreira 9, que é um aumento, a gente vai fazer a troca de cor para o fio branco. No último ponto, troquei para o fio branco. E na carreira de número 10, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer 14 pontos baixos. Eu vou conduzir um pouquinho o fio marrom, para deixar o trabalho mais firme e não precisar dar um nozinho nessa troca de cor. Conduzir por 3 pontinhos e vou arrematar só esses 2 fios aqui, o fio marrom e o início do fio branco. Terminar essa carreira com 14 pontos baixos. Fiz a primeira perninha. Eu já fiz a primeira e arrematei, ó, o arremate da primeira perninha. E a segunda você não vai arrematar, ó. O fio continua vindo do novelo pra gente fazer a união dessas duas pernas. Elas vão ficar assim. E na segunda perninha, onde a gente não fez o arremate, vamos fazer uma correntinha. E como ela não tem pezinho, então a gente não precisa se preocupar muito com deixar alinhado, porque os pezinhos são iguais. E eu vou vir aqui, ó, em um pontinho da lateral, e fazer 14 pontos baixos nessa primeira perninha. 1, 2, 3, 14 pontos baixos na primeira perninha. Vamos fazer um ponto baixo em um dos lados da correntinha. Que confusão parece, né? Mas peguei só um lado da correntinha.
mais 14 pontos baixos na segunda perninha. E um ponto baixo do outro lado da correntinha que a gente fez de separação das pernas. Eu vou cortar esse fio aqui que tá me atrapalhando e vou esconder dentro da peça. E assim fica a união das perninhas. Essa troca de cor no meu amigurumi acabou ficando pra frente. Não tem problema, porque a saia depois vai cobrir, tá? E agora as próximas duas carreiras, a de número 12 e 13, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Faça 30 pontos baixos. Mais uma vez, no último ponto da carreira de número 13, a gente vai trocar para o fio marrom clarinho, o da pele, tá? E vamos fazer em blow, então somente na alcinha de trás, vamos fazer 30 pontos baixíssimos, pegando somente a alça de trás. Não aperta muito esses pontos, porque depois a gente vai trabalhar mais uma carreira em blow. Então, pode ficar um pouco difícil de você pegar as alcinhas do ponto. Feito os 30 pontos baixíssimos, a gente vai fazer diminuição nessa carreira. Eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou prender aqueles fiozinhos, vou conduzir um pouco o fio branco. E agora eu consigo arrematar. E vou trabalhar somente com o fio marrom. Continue agora fazendo os pontos baixos de diminuição até o final da carreira, para terminar com 24 pontos baixos. Não se esqueça que você só pega a alcinha de trás do ponto. Vou mostrar aqui pra vocês. Somente a alcinha de trás do ponto. Quando a diminuição é em blow, eu aprendi com a Tamires da No Devagar e eu achei genial. Porque é muito difícil a gente fazer a diminuição quando a gente pega só a alcinha de trás, né? Então, o que ela faz? Mas isso só na diminuição em blow, tá? Ela pula um pontinho e faz um ponto baixo no outro. É como se a gente tivesse feito uma diminuição. Pra mim, isso foi genial. Então, pra não sofrer tanto agora com a diminuição quando é feita em blow, eu só pulo um pontinho. Terminada a carreira 15, que fizemos as diminuições em blow, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Da carreira de número 16 a 18, vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer as minhas 3 carreiras e depois eu venho mostrar pra vocês como tá ficando. Feitas 3 carreiras de repetição, chegou a hora de colocarmos enchimento nessas perninhas dele, tá? Eu vou usar a ajuda desse meu palitinho e vou pegar pouquinho, ó, bem pouquinho o enchimento, porque como a pontinha do pé é bem fininha, eu não quero que ela fique muito estufada. Ó, pouquinho mesmo, e faço uma bolinha assim, pra colocar lá na pontinha do pé. Você pode colocar antes, tá? Se bem que agora, nessa parte do vídeo, né? Mas você pode ir colocando enchimento conforme for tecendo a peça. Eu gosto de colocar agora. A carreira de número 19, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes e vamos terminar ela com 18 pontos baixos. Essa diminuição, eu já faço diminuição invisível, tá? Pegando a primeira alcinha da frente do primeiro ponto, depois a segunda alcinha da frente do segundo ponto e fecho em um só. Essa aqui a gente já começa a trabalhar a diminuição normal. Terminada a carreira de diminuição, agora na carreira 20 e 21, vamos fazer somente ponto sobre ponto.
Terminei as duas carreiras, agora a gente vai começar a base da cabecinha. Ó, assim tá ficando o nosso corpinho, aqui ainda não tem enchimento, tá vazio. E vamos fazer 18 pontos baixíssimos. Não aperta muito esses pontos, tá? E são só pontos baixíssimos normal mesmo, pegando as duas alcinhas do ponto. Ó. Dezoito pontos baixíssimos, é assim que vai ficar a vista. E agora, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento em flow, pegando somente a alcinha da frente desse ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar, ó. Esse é o nosso ponto baixíssimo. E vamos pegar somente a alcinha da frente, ó. E fazer 2 pontos baixos. 2 e um aumento. Ó. De novo. 1, 2 e um aumento. A gente vai repetir essa sequência 6 vezes até terminar com 24 pontos baixos. Terminados os 24 pontos baixos, agora na carreira 24, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Agora a gente pega normalzinho os pontos, como de costume, as duas alcinhas. 3 pontos baixos. Aumento. E repetir essa sequência por toda a volta, até a gente terminar com 30 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 24, agora na carreira de número 25, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes, terminando com 36 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 26, vamos fazer a última sequência de aumentos, que são 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, terminando essa carreira com 42 pontos baixos. Terminada a carreira de número 26, vamos colocar enchimento agora nessa parte do corpinho que ainda tá vazia. Coloquei enchimento aqui na barriguinha do amigurumi. E agora, vamos fazer as carreiras de repetições para subir essa cabeça. Serão 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, eu vou fazer... Aqui já preciso marcar o primeiro ponto da carreira para não me perder. Eu vou fazer 5 pontinhos. Opa! 5 pontinhos. Eu não uso marcador de ponto. Quem me acompanha um pouquinho mais de tempo sabe. Eu pego um pedacinho de fio e marco lá no primeiro ponto da carreira 27. Para saber que esse é o primeiro ponto e eu posso fazer as carreiras de repetição sem problema. Fica assim. E agora eu vou repetir as minhas 8 carreiras e depois venho mostrar pra vocês como tá ficando. E a gente vai começar a fechar a cabecinha. Finalizei as 8 carreiras de repetição. A gente terminou a carreira de número 34. E agora, se você for usar os olhinhos com trava de segurança, eu aconselho colocar nessa hora, porque fica mais fácil. Você vai posicionar os olhinhos entre as carreiras 28 e 29, com 6 pontinhos visíveis de distância um do outro, tá? Eu vou te ajudar a achar rapidinho aqui essas carreiras.
mas eu vou colocar olhos de cabochão, tá? Então, eu só vou colocar depois que eu fechar a cabeça e ela já estiver preenchida, tudo certinho e bonitinho. Pra achar a carreira 28 e 29 é muito fácil. Como a gente sabe que esse primeiro aumento da cabeça que a gente fez, a sequência de 2 pontos baixos e aumento é a carreira 23, eu vou contar a partir dela. Ela é a 23, ó, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, eu vou colocar nesse espacinho aqui, entre a 28 e a 29. Ó, com o amigurumi viradinho certinho pra você, você vai achar a melhor posição para os olhinhos e posicioná-los. Se eu fosse colocar olhinhos de trava de segurança, eu colocaria aqui. Aqui estaria bom pra mim. Mas como eu não vou colocar, tá? Eu vou tirar essas travinhas, esses alfinetes, e vou continuar o nosso amigurumi, porque eu vou colocar os olhinhos depois. Então, vamos iniciar as diminuições da nossa cabecinha. Na carreira 35, vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, e vamos terminar com 36 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 35, a carreira de número 36 serão 4 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, e vamos terminar com 30 pontos baixos. Depois de finalizarmos os 30 pontos baixos da carreira de número 36, a carreira de número 37, vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, e vamos terminar com 24 pontos baixos. Para a carreira de número 38, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes, terminando com 18 pontos baixos essa carreira. Pronto, fizemos as diminuições até a gente ter 18 pontos baixos aqui na base. Se você quiser, já pode colocar enchimento na cabeça. Eu só gosto de colocar depois da próxima carreira. Agora, na carreira de número 39, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, 6 vezes, para finalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Terminada a carreira, fechamos aqui com 12 pontos baixos, e é assim que eu gosto de colocar enchimento, quando esse espaço já tá bem fechadinho. E eu vou colocando aos poucos, por toda a cabeça. Terminei de colocar enchimento na cabecinha do meu amigurumi, ficou assim, ela tá bem cheinha, dá pra ver. E agora vamos fazer a última carreira de número 40, que são 6 diminuições. Seis diminuições. Vou cortar o fio e vou fazer o fechamento invisível com uma agulha de tapeceiro. Fazer rolinho com a cabeça do amigurumi para ficar mais redondinha e assentar melhor o enchimento, ó. Ai, que gracinha! E agora eu vou colocar os olhinhos do amigurumi. Agora eu vou colocar os olhinhos. Esses aqui eu fiz, com
com esmalte, mas eu achei que deu muito trabalho, de verdade. Então, eu resolvi fazer uma cartelinha dessa, ó, que eu disponibilizei no Drive. Tem os olhinhos do Laurent, 2 tons de azul. Não mudam muito, mas dá pra ver pelo vídeo, já que tem uma diferença. Pessoalmente, a diferença é um pouquinho maior. E esses olhinhos cinzas aqui, cinzas não, desculpa, marrom, pro Damon. Eles são de 10 milímetros, tá? Então, se você quiser usar o cabochão de 10, talvez vai dar certinho. Pequeno também, ó. Pequeno dá tranquilo. Mas como eu já tenho esses aqui de esmalte pronto, eu vou usar esses mesmo. Esse aqui, o link para essa carteirinha você consegue encontrar na descrição do vídeo. Eu vou achar primeiro as carreiras 28 e 29. Mais uma vez. Aqui. Vou deixar nessa posição os alfinetes. Vou pegar um pedaço de um fio, não precisa ser da cor da pele. Pegar uma agulha. E vou afundar esses olhos. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card de cima, onde eu ensino com mais detalhes como fazer os olhos de cabochão, e um outro vídeo que eu ensino como posicionar os olhinhos de cabochão, tá? Então, se você quiser, você pode clicar. E se quiser experimentar esses olhinhos no seu amigurumi, dá uma olhadinha no vídeo antes, que ficam lindos. Eu acho que fica bem característico do personagem, porque a gente consegue colocar cor. E às vezes, quando o amigurumi é maior, a gente consegue colocar até pupila, que nem alguns amigurumis que eu tenho, algumas receitas que eu tenho à venda na loja, que tem esses olhinhos de cabochão. Ficam lindos. Passei. E agora eu vou afundar esses 2 pontinhos. Ó. Viu que deu uma afundada? Pra acomodar melhor os olhinhos dele ali. O fio balloon, ele arrebenta bem fácil. Então, cuidado se você estiver usando esse fio, pra não arrebentar. Esconder esse nozinho na cabeça. E posicionar os olhos ali agora. Vou pegar a cola de silicone, passar atrás do olhinho. Opa! A cola tá muito mole. E colocar aqui. Fazer a mesma coisa no outro. Eu ainda não pressionei, tá? Eu gosto de pressionar os dois juntos. Um pouquinho de cola. Essa cola tá muito mole. E coloco aqui. Vou tirar esse... Puxar um pouquinho. Aí. E pressiono. Aqui dá pra ver se tá tudo certinho a direção, se os dois estão na mesma reta. Aí dá pra ver que estão. E vou deixar um pouquinho pressionado assim, só pra ter certeza que ele vai ficar certinho no lugar. Prontinho, eu vou tirar esses alfinetes e vou esperar ele secar bem antes de fazer a expressão do olho. Antes de bordar a parte de cima do olhinho. Enquanto ele seca, esses olhinhos secam, vamos fazer o bracinho do Damien. Vamos começar com o fio da pele, marrom clarinho.
fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Para a segunda carreira, vamos fazer um aumento e 5 pontos baixos, terminando com 7 pontos baixos na carreira 2. E agora, vamos fazer 8 carreiras, da carreira 3 à carreira 10, de ponto baixo sobre ponto baixo. Depois de fazer as 8 carreiras de repetição, de ponto baixo sobre ponto baixo, assim que vai ficar seu bracinho, agora vamos unir os dois lados com 3 pontos baixos. Pega os dois lados para fechar e faz 1, 2 e 3 pontos baixos. Não esquece de deixar um fio suficiente para costurar o bracinho no corpo do amigurumi. E agora você vai repetir outro igualzinho para ter 2 bracinhos, certo? Eu já fiz os meus 2 bracinhos. Eu vou reservar, que eu vou costurar depois, porque o olhinho ainda tá secando. E enquanto isso, vamos fazer a orelha. Eu sempre deixo um fio no início para fazer a costura mais tranquila. E vou fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. 3 pontos baixos, vou arrematar. E também vou deixar o fio para costura, ó. E vou fechar esse anel mágico. Uma orelhinha, agora eu vou fazer a outra. Fiz as 2 orelhinhas, eu também vou reservar, para depois a gente costurar na cabeça do amigurumi. E agora, com o fio branco, vamos fazer a saia. Eu vou começar com 7 correntes. 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A partir da segunda corrente, vou voltar fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Então, a primeira carreira a gente fica com 6 pontos baixos. E agora, da carreira 2, ó, uma corrente. Sempre faço uma corrente para virar o trabalho, tá? Agora, da carreira 2 à carreira 26, vamos trabalhar ponto sobre ponto, só que vão ser pontos em blow. Ó, pegando somente a alcinha de trás do ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente e vira, viu? Ó, aqui e vira. De novo. Uma corrente e vira. Você vai fazer essa sequência até chegar na carreira 26. Eu vou fazer as minhas e depois venho aqui mostrar para vocês como tá ficando. Finalizando as carreiras de repetição, é assim que vai ficar a sua peça, cheia de voltinha. E vamos unir os dois lados e fechar com pontos baixíssimos. Opa, só ir fechando com pontos baixíssimos.
deixa um fio grande para você fazer a costura da saia no corpo. Ó, vai ficar assim. Eu vou virar para essa parte dos pontos baixíssimos ficar para dentro. E agora, eu vou vestir a saia no amigurumi. Assim. Bem até na divisão dos shortinhos branco pro corpo. Vou deixar ele bem nessa direção e vou alfinetar para ele não sair da posição. Depois de vestir a saia no amigurumi, a gente vai passar a agulha nas ondinhas que se formaram, bem na cintura, ó. Em todas as ondinhas. Estão vendo? Ó. Até chegar do outro lado de novo, lá no início de onde começamos essa costura. Confere se tá ainda na posição certinha, na mesma posição de antes. E puxa, cuidado na hora... Opa, na verdade, esse aqui. Cuidado na hora de puxar, porque esse fio arrebenta. Ainda mais se você estiver usando o balloon, ele arrebenta mesmo. A saia deu uma fechada. Ela deu uma... Ficou mais justa no corpo. E agora, a outra costura que eu vou fazer vai ser prendendo essa saia no corpo, por alguns pontinhos. Saí lá na frente, venho num pontinho do lado, saio agora em outro pontinho. Tudo pra prender essa saia no corpo, porque até então a gente não prendeu a saia no corpo. Depois de passar por alguns pontinhos, eu saí bem próximo aqui desse fio e vou fazer o arremate. Agora, com o fio balão vermelho, eu vou fazer 45 correntinhas. Quarenta e cinco correntinhas. Vou voltar a partir da segunda correntinha, fazendo 44 pontos baixíssimos. Quarenta e quatro. A gente arremata esse fio. Ó, a correntinha que vai ficar em cima dessa saia. Eu vou dar um nozinho aqui nessa ponta e vou cortar esse fio. Você pode esconder no meio desse cintinho, colocar numa agulha de tapeceira e esconder por alguns pontinhos. Mas eu só vou dar um nozinho e cortar a pontinha dele. Assim. Agora, uma dica é você deixar o nozinho desse laço mais ou menos aqui, nessa direção. Porque se você deixar, a primeira tentativa eu coloquei na lateral, só que o bracinho fica pra cima, porque o nó fica bem aqui na lateral. Então, eu aconselho você a dar um nozinho aqui nessa direção. Eu vou posicionar.
e vou dar um nozinho. Vou pegar o alfinete. O alfinete sempre é nosso melhor amigo nessas horas. Tá vendo? Agora, eu vou colocar um pouquinho de cola embaixo desse cinto. Mas é só alguns pinguinhos em alguns pontos para não ficar mexendo. Opa! Agora eu desço. E alfineto. E aqui na frente eu também vou dar um pinguinho de cola. Assim. Prontinho. Agora vamos costurar os bracinhos. Você vai costurar entre as carreiras 20 e 21, que é essa última do corpinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa última do corpinho aqui é a carreira 21. A gente vai costurar entre essas duas aqui. Ó, posiciona, alfineta. Sempre conferindo para ver se tá boa a posição. Depois de costurar os bracinhos assim, ficou amigurumi. Eu ainda vou deixar esses alfinetes porque a cola não está seca. E vamos fazer o bordado dos olhinhos. Vai pegar a linha de costura, essa na verdade é linha de pesponto, que é um pouquinho mais grossa, e eu tô usando ela dupla, ó, ela tá dobrada no meio, tá? Com a agulha. Esse bordado você consegue fazer tanto em olhos de cabochão, quanto em olhos com trava. Eu já fiz bastante bordadinho assim, quando os olhos eram com trava. Às vezes é um pouquinho mais difícil, mas com paciência, fazer devagarzinho dá certo. Ó, sai aqui, vem por cima e pulo um pontinho. Ó. Agora fazendo o outro olhinho. Ó, assim ficou nosso olhinho bordado. Eu acho que tá todo um charmezinho, né? Olha que bonitinho. Agora, chegou a hora das orelhinhas. Eu vou pegar. Eu tenho bastante agulha de tapeceiro, tem umas que eu gosto para certas coisas, apesar de serem bem parecidas, essa aqui tem uma pontinha. Ó. Ela parece uma agulha de costura um pouco mais grossa. E eu vou mostrar como é que eu não costuro só assim os olhinhos. Eu vou mostrar como é que eu faço. Eu passo. Passou? Passou. Ó, sabe aquele fio do anel mágico? Aquele fio que a gente deixa antes de iniciar o anel mágico? Eu vou pegar ele e vou passar, ó, nesse pontinho aqui, para ele também ficar na lateral. Aí fica assim, ó. Um fiozinho, opa, não tá focando, ó. Fica um fiozinho em cada lateral. É assim que eu gosto de costurar. Você pode colar também, tá? Não tem muito problema, não. Agora, 3 pontinhos dos olhos. 1, 2, 3, é nessa direção aqui.
1, 2, 3, aqui eu acho. É, aqui. Ó. 1, 2, 3, orelhinha. Costuradas as duas orelhinhas, fica assim. A gente vai fazer o detalhe da mãozinha. Eu vou pegar o fio dourado. Pode usar... Qual é o nome daquela slim? Esqueci, mas tem a Círculo também tem um fio. Eu não lembro o nome, mas não sei o que é slim. Dá pra usar ela tranquilamente também. Vou pegar um pedaço dessa aqui dourada. E vou fazer... Quem leu a trilogia sabe que quando os livros estão acabando, o Laurent e o Damon não tiram os braceletes que eles têm, né? O Damon coloca um e o Laurent tá... O Damon tá com um e o Laurent coloca o outro no outro bracinho dele. Ai, gente, que coisa mais linda. E eu vou fazer na mãozinha esquerda, porque no do meu Damon, aqui, no meu Laurent, aqui, ó, tá na mãozinha direita. Então, eu quero na mãozinha esquerda para ficar um em cada mãozinha. Eu vou inserir aqui algum pontinho lá em cima e sai aqui embaixo. E só vou enrolando, dando algumas voltinhas com esse fio. Pelo lado de dentro, insiro a agulha de novo e saio no mesmo espacinho que eu entrei, para fazer o arremate dos dois juntos. Eu arremato aqui. Não corto muito rente esse fio. E escondo dentro do bracinho esse nozinho. Ó, aí fica assim. Essa cor é linda. E agora, vamos fazer, pra mim, a parte mais demorada, que é o cabelinho. E vou começar fazendo, opa, 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Na carreira de número 3, vamos usar somente as alcinhas de trás do ponto. Fazer em blow, um ponto baixo e um aumento. 6 vezes e terminar com 18 pontos baixos essa carreira. 18 pontos baixos na carreira 3. Agora, na carreira 4, vamos trabalhar normalmente. 2 pontos baixos, um aumento, 6 vezes, e vamos terminar com 24 pontos baixos. Agora, na carreira 5, vamos trabalhar mais uma vez nas alcinhas de trás do ponto. Serão 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e vamos terminar essa carreira com 30 pontos baixos. Trinta pontos baixos na carreira de número 5. Agora, na carreira de número 6, vamos trabalhar normalmente, pegando as duas alcinhas do ponto, fazendo 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e vamos terminar com 36 pontos baixos. Terminamos a carreira de número 6, com 36 pontos baixos.
Agora, a última carreira de aumento vai ser em blow. Somente na alça de trás, 5 pontos baixos, um aumento, 6 vezes, para terminarmos com 42 pontos baixos. Terminamos a carreira de número 7, que foi a nossa última carreira de aumentos, e a carreira 8, vamos repetir ponto sobre ponto. Para a carreira de número 9, vamos repetir mais uma vez 42 pontos baixos, mas somente pegando a alcinha de trás. Na última carreira dessa base que a gente fez para o cabelinho, vamos fazer somente ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas do ponto normalmente. Terminada a carreira de número 10, vamos começar as mechas. O bom desse cabelo é que todas as mechas são exatamente iguais. Vamos começar fazendo 6 correntinhas. A partir da segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, um aumento de ponto baixo e 3 aumentos de meio ponto alto. Ela fica com essa voltinha aqui. Pule 2 pontos de base, 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo para prender essa mecha. Vamos repetir mais uma vez. 6 correntinhas, a partir da segunda, um ponto baixíssimo, um aumento de ponto baixo e 3 aumentos de meio ponto alto. Eu vou repetir, pula na verdade 2 pontos de base, e no terceiro a gente faz um ponto baixíssimo para prender essa mecha. Eu vou repetir essa sequência de mechas por toda a primeira volta. De subir, 6 correntinhas, volta a partir da segunda com um ponto baixíssimo, um aumento de ponto baixo e 3 aumentos seguidos de meio ponto alto por toda essa base. Quando eu fizer a última, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente passa para as alcinhas deixadas da carreira 8, se eu não me engano, 9, da carreira 9, tá bom? Terminei a última mecha dessa primeira camada. Vou pular os 2 pontos da base, prender com um ponto baixíssimo no terceiro e a gente finalizou a primeira camada, certo? Agora eu vou fazer uma mechinha dessa exatamente igual para subir e chegar nas alcinhas de cima. Pronto. E agora, eu só vou aqui nessa alcinha de cima e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, não preciso arrematar o fio e ficar arrematando toda vez que eu troco de carreira. Agora, dessa carreira até aqui em cima, nessas 4 alças das 4 carreiras que sobraram, essa e essa, a gente vai fazer a mesma sequência de mechas. Só que ao invés de pular 2 pontos de base, vamos pular 3 pontos e prender na 4ª alcinha. Vou mostrar fazendo a primeira com vocês. 6 correntinhas. Um ponto baixíssimo, aumento de ponto baixo e 3 aumentos de meio ponto alto.
1, 2, 3. Na quarta, eu prendo com um ponto baixíssimo. E vou fazer essa sequência por todas essas alcinhas que comentei com vocês. Vou fazer todas as minhas e depois volto para mostrar como ficou o cabelo. Vou finalizar a última mechinha com vocês. Fica bem difícil as duas últimas carreiras, porque o cabelo fica bem cheio. Mas não é impossível. Então eu vou pular. Aqui não sobraram 3 pontos para pular, sobraram 2 e vou prender no terceiro. Não vai fazer diferença visualmente na peça. Então se sobrar um ponto, 2 pontinhos, pode pular e só arrematar a última mecha, que visualmente não vai aparecer. Deixa eu dar um nozinho aqui, isso. Agora vou arrematar esse fio. E depois eu vou prender essa parte dentro da cabeça do amigurumi. Abrir um pouco aqui os pontos, né? Puxar um pouquinho e vamos colar na cabeça do amigurumi. Ó, encaixei na cabeça do amigurumi o cabelo. Ele não tá colado ainda. Primeiro a gente tem que encaixar, achar a posição. Não tá alinhado. Não precisa alinhar anel mágico da cabeça com o anel mágico do cabelo. Vamos precisar de bastante alfinetes. E olha, as mechinhas, elas têm essas curvaturas, né? Elas têm essa voltinha para cima. A gente só vai abaixar a mechinha, assim. Não vai esticar, não vai fazer nada, só vai baixar as mechas e alfinetar. Você vai fazer isso com toda a primeira camada para ver se ela fecha certinho, se ela fica bonitinha na cabeça do amigurumi. Ó. Abaixei todas as mechas da primeira camada. Gostei do jeito que ficou. Agora eu vou tirar todos os alfinetes e passar cola embaixo. Ó, só passei cola na base das mechas. As pontinhas ainda estão soltas. Ó, baixei todas as mechas, elas estão coladas, as bases delas. E agora eu vou arrematar esse fio aqui, lá do final das mechinhas. Eu só vou esconder dentro da cabeça e cortar o fio. Sai aqui atrás mesmo. Corto o excesso. Ó. Tudo coladinho o cabelo. E agora, uma dica muito legal, que é bom guardar no coração. Aqui tem alguns resquícios de cola. Alguns a gente consegue puxar com a mão. Assim, ó. A cola de silicone, ela fica... Dá pra ver no vídeo? Eu espero que dê pra ver. Às vezes, eu acabo sujando bastante, principalmente cabelinho preto, que marca bastante, né? Eu venho com algodãozinho, acetona e tiro. Cuidado para não encostar no alfinete, porque os alfinetes que a cabeça são de plástico, aqui, elas soltam tinta. Então toma muito cuidado. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Tirei aquela aparência de cola que tava nessa mecha aqui que tava me incomodando. Depois que secar não dá nem para achar. Esse alfinete aqui, esses dois, eles são cabeça de vidro. Eu posso passar à vontade. Não vai sair tinta. Esse aqui, eu vou pegar esse vermelho aqui. Esse aqui é de plástico. Ó, já começou a sair tinta.
E às vezes a gente passa para amigurumi. Então toma muito cuidado quando usar a acetona para não encostar em alfinete se você tem esses alfinetinhos com a cabeça de plástico, tá? Porque mancha o amigurumi, eu já manchei. Então tomem cuidado. Para fazer a coroa do amigurumi, vamos usar mais uma vez o fio dourado. E vou fazer 34 correntinhas. A partir da segunda correntinha, vamos voltar fazendo 3 pontos baixos. Três correntinhas. A partir da segunda correntinha, um ponto baixíssimo, um ponto baixo. E de novo voltar a trabalhar na base, 3 pontos baixos. Agora mais uma vez, 3 correntinhas. A partir da segunda corrente, um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Mais uma vez na base, 3 pontos baixos. A gente vai repetir essa sequência por toda a extensão dessas 34 correntinhas que a gente fez de base. Eu vou fazer o restante das correntinhas e depois eu vou mostrar para vocês como tá ficando e vamos colar na cabeça do amigurumi. Terminei a sequência, vou arrematar esse fio e vou deixar fio suficiente para esconder na cabeça do amigurumi depois. Bom, esse fio ele é bem maleável, então ele fica bem molinho. Se você não tiver fio dourado, fica bonito também fazer com fio amarelo, tá? Ó. Vou pegar o amigurumi, tirar alguns alfinetes, onde vai ficar mais ou menos essa coroa, e encaixar, posicionar a coroa. Agora eu venho mais uma vez com a minha melhor amiga cola e vou dar alguns pinguinhos de cola para prender a coroa na cabeça do amigurumi e não soltar. Esse fio aqui do início, que eu deixei para fazer o arremate, eu vou deixar os dois do mesmo tamanho. Vou pegar uma agulha e esconder dentro da cabeça do amigurumi. E um detalhe que eu esqueci de filmar para vocês foi a colagem dessa meia pérola aqui. É só passar um pouquinho de cola. Eu usei essa cola aqui, porque eu acho que a cola de silicone não prende tão bem quando é esses detalhezinhos pequenininhos. Eu usei essa cola para colar essa meia pérola. Não é dourada, mas eu vou fingir que é dourada. E o fio do pezinho, o mesmo fio que a gente fez a primeira carreira, eu fiz meio que subindo aqui aquela sandália gladiadora. Dei duas voltinhas aqui na pontinha do pé dele, para dar o detalhe. E eu vou esperar secar, remover todos esses alfinetes e depois eu mostrar para vocês como ele ficou.